Teria The Smiths previsto o pensamento incel? Pode até parecer viagem minha, mas e se eu te disser que muitas das letras das músicas da banda passavam essa exata ideia? Letras que falavam da solidão masculina muito antes disso ser pauta na internet. Na verdade, antes mesmo da própria internet. Só que a questão é, como eles faziam isso? Era de forma saudável ou havia ali o mesmo ressentimento que vemos nos incels de hoje? Morrissey falava disso somente em suas letras ou vivia isso na pele? O que diabos é Volcel? Fique comigo até o final para ter todas essas respostas. Hoje eu lhes apresento The Smiths e o pensamento incel. Para que não haja más interpretações, deixo aqui claro que sou fã da banda, reconheço os problemas do Morrissey e principalmente, pelo amor de Deus, não compactuo nem simpatizo com a cultura incel. Ao mesmo tempo, acredito que entender porque esse tipo de mentalidade surge é essencial para combater o problema na raiz. Nada surge do nada. Vamos analisar juntos o lado psicológico desses caras, mas sem jamais justificar ou passar pano para as atitudes deles online. O vídeo vai ser separado em 3 tópicos. 1. O que é o pensamento incel e Volcel e de onde surgiram esses termos? 2. Quais os problemas envolvendo esse subgrupo, digamos assim? E 3. Por que The Smiths parece ter previsto o incel? Nessa parte vamos analisar as músicas e o próprio Morrissey em si. Além disso, vamos discutir ao longo do vídeo qual é o limite que os problemas individuais devem ter quando começa a afetar outras pessoas. Seria exagero culpabilizar tanto assim todo um grupo por conta de um problema particular? Vamos também analisar o lado deles, tentando entender o que leva um cara a isso. Seria a romantização da tristeza? Apesar de parecidos, os termos significam coisas diferentes e designam indivíduos completamente distintos. Isso porque o indivíduo incel não se relaciona por não conseguir, apesar de querer, e muitas vezes querer muito. Já o Volcel é aquele que escolheu não se relacionar, e essa escolha pode ser uma forma de protesto contra o que a sociedade impõe aos homens. O Volcel acaba não passando tanta impressão negativa para as pessoas quanto o incel, porque ele geralmente não vai ter raiva e ressentimento de mulher. Ele só não quer ceder ao socialmente normal, às normas do que é ser um homem na sociedade. Isso se dá devido a ter tentado se relacionar, mas se dar conta de que aquilo não era para ele, e que relacionamentos amorosos, do jeito que são impostos, cada qual com seu papel, não se encaixa na vida dele. E é nesse ponto que entra Morrissey. Ele se dizia um celibatário já na década de 80, quando ninguém falava disso. E você pode até dizer, mas o ato de ser celibatário sempre existiu. Sim, você está certo. Mas o Volcel tem uma diferença sutil do celibato comum, tantas vezes associado à religião. Essa diferença é ligeiramente ligada ao pensamento incel, a desilusão. Vemos isso em diversas letras de The Smiths. A solidão masculina é muitas vezes retratada de forma profunda e muitas vezes genial. É um ponto de vista inusual, porém interessante de se aprofundar. Bom, Morrissey, às vezes não parecia tão voluntário assim. Mas, sem querer sair do foco desse primeiro tópico, de onde surgiu essa coisa de incel? E por que eles são tão odiados? O que tem de errado em ser um cara tímido com dificuldades sociais que não consegue arrumar uma namorada? Antes fosse só isso. Como eu cheguei a citar, são as atitudes e ataques de ódio motivados pela rejeição que faz tanta gente, inclusive eu, ter uma certa desadmiração por eles. The Smith se trata essa questão de forma poética, mas na vida as coisas são um pouco mais complicadas. O termo incel é a abreviação de Involuntary Celibate e surgiu em 1993, criado por uma jovem canadense chamada Lana. Inicialmente, o termo era utilizado em um site que ela criou lá nos primórdios da internet para discutir sua própria dificuldade em estabelecer relacionamentos românticos. O objetivo era formar uma comunidade inclusiva onde pessoas, incluindo homens e mulheres, pudessem compartilhar experiências sobre solidão e dificuldades sociais. Ela fez isso porque se sentia uma esquisita e acreditava que não era única. Mas naquela época a internet era só mato e não tinha ninguém para falar sobre isso. Foi daí que ela veio com a ideia de criar o próprio site. Tudo ia bem por lá e foi assim durante muitos anos, até que de repente ela percebeu que o termo que ela tinha criado havia sido roubado. O site não existia mais, e agora os caras fizeram isso parecer um problema exclusivo deles, e pior, muitos usavam isso como uma forma de atacar mulheres. Como se elas fossem as culpadas pelos seus fracassos amorosos. Mas aí você vai ver a personalidade deles e percebe que eles também não se ajudam nem um pouco. Atacam mulheres por coisas minúsculas, exigem tudo delas, mas não tem nada a oferecer. A Lana já falou sobre isso e diz ter se sentido mal de ter criado um movimento que destila tanto ódio.
ela se sentia responsável. Claro que ela não era responsável por isso. Aliás, o site dela tinha uma ideia inocente: discutir sobre dificuldades sociais e se sentir incluído, não se sentir sozinho. As letras de The Smiths também abordavam o tema de forma saudável, apesar da índole do vocalista, e podia-se ver beleza no sofrimento que o eu lírico das músicas clamava passar. Sei que estou enfatizando isso vezes demais, mas o ponto é esse: demonstrar que é possível reconhecer a solidão masculina de maneira civilizada. Aliás, não só masculina, a solidão de pessoas com dificuldade social no geral, como a Lana fez. Aliás, esse é um bom tema para um vídeo: como o mundo detona os introvertidos. Não é preciso apenas sorte e trabalho duro para se destacar em alguma coisa. Seja relacionamentos amorosos, amizades, faculdade ou no trabalho, ser extrovertido é indispensável. E o mundo não é só dos espertos, é também dos que falam muito e falam alto. Aprendemos isso de uma forma ou de outra durante a vida. Claro que muitas das vezes The Smiths fazia da própria tristeza um fetiche, mas de forma poética e não violenta. Pensando por esse lado, dá pra ter um pouco de esperança. Será mesmo que é tão impossível assim se identificar com esses temas sem se tornar o tipo de cara que fica atacando mulher na internet de graça? Eu realmente gostaria que as pessoas considerassem essa opção. Bom, eu acabei falando um pouco no tópico anterior sobre os problemas dos incels. Alguns devem estar se perguntando: mas é só isso? O grande problema é que eles se tornaram trolls de internet? Isso não é um problema real. Você pode achar que é exagero, mas o problema é que acaba indo além. Houveram casos de atos violentos acontecendo fora da internet também. Atos esses como massacres que foram cometidos com a motivação da filosofia incel, e isso sim é preocupante. Não que a simples perseguição online já não fosse o suficiente. A verdade é que a raiz do problema vem da internet. É lá que eles conhecem a comunidade e passam a se denominar parte. Não quero entrar em detalhes a respeito desse porque a intenção não é tornar o vídeo um episódio de True Crime. Além do mais, isso me faria fugir do tema principal. Mas caso tenham interesse em saber desses casos mais detalhadamente e não se importarem com temas fortes, basta uma rápida pesquisa no Google. Em resumo, o pensamento incel, que vem de um problema inocente que qualquer pessoa pode ter, acaba se tornando um problema não só para as pessoas atacadas por eles, mas para eles mesmos. A disseminação do ódio só aumenta a cada dia e o perigo de se exteriorizar das piores formas para fora da internet aumenta junto. São homens jovens sendo expostos a comportamentos destrutivos, e quando não se tem maturidade, dá nisso. Pega tal filosofia para si, veste a capa com orgulho. Sempre se sentiram excluídos e rejeitados, agora finalmente fazem parte de algo. Porém, é como eu disse: por que não olhar para os próprios problemas sem pessimismo? Afinal, timidez tem cura. E sim, o problema definitivamente não está nas mulheres. Pegue esse sentimento, tente melhorar. Não transforme isso em um problema ainda maior. Não culpe terceiros por uma dificuldade que é sua. Veja bem, tem um aspecto muito importante aí sobre a questão da saúde mental dos homens, tá? Isso é muito importante. Nossa, sim. Gente, homem doente é sociedade doente. Sim. Não dá, não dá, não dá. Então, assim, quando eu tô falando, gente, tudo bem. Existem grupos masculinistas, existem grupos de ódio extremistas, certo? Eles existem. Mas o meu posicionamento enquanto conciliacionista de gênero é que por mais que eu possa sentir aversão, raiva ou ressentimento desses grupos, o meu modo de ação não pode ser baseado nos meus sentimentos. Eu preciso ser técnica, eu preciso me basear nas melhores evidências estratégicas para poder combater esses grupos. E nesse aspecto é conversar com essas pessoas, reconhecer os problemas delas e discutir sobre esses problemas. Então, assim, quantas vezes... Enfim, a conclusão que quero tirar desse tópico é: se você se identifica com essas letras dos The Smiths, não há nada de errado com isso. Ou mesmo se você se considera incel, mas não sai por aí xingando o mundo, que eu considero um tanto quanto raro, mas bem, deve existir, também está tudo bem. O problema não é a dificuldade em se relacionar. O problema é como você reage a isso. Apesar de Morrissey, naquela época celibatária dele, antes de seu relacionamento com Jake Walters, estar mais pra Volcel do que incel, é inegável que as duas linhas de pensamento têm pontos em comum, e só muda na decisão que as decepções levam o indivíduo a tomar. Fiz um vídeo focando no incel mais por conta da popularidade do termo mesmo, mas a ideia vocês pegaram. Claro que os motivos do próprio Morrissey em si ter adotado o celibato naquela época não eram o mesmo dos incels de hoje. Segundo ele, as mulheres o desejavam, ele que não as queria. Isso colocaria todo o vídeo em jogo, se não fosse as letras das músicas, até porque The Smiths não é só Morrissey. Johnny Marr também compôs várias das letras tão icônicas e melancólicas que conhecemos. Além disso,
Morrissey ter se considerado celibato foi citado aqui mais como uma curiosidade a mais do que, de fato, um ponto-chave para se comparar The Smiths ao incel. O foco aqui do vídeo sempre foi The Smiths. A coincidência das letras abordarem a tão comentada solidão masculina que me deu a ideia do vídeo. Então vamos lá. Vamos juntos analisar as principais músicas que tratam do tema. Tem frase mais impactante para se começar uma música do que I'm the sun in the air of a shyness that is criminally vulgar. Tem uma brincadeira com as palavras aqui que é impossível traduzir para o português. Eu sou o filho e o herdeiro de uma timidez criminalmente vulgar. É que as palavras sun and air, filho e herdeiro, soam quase como sun and air, sol e ar, e causam uma certa ambiguidade na frase, já que dizer eu sou o sol e o ar remete a algo grandioso, o que contraria toda a ideia da timidez. Alguém tímido é alguém encolhido, alguém que jamais seria grandioso. Ao mesmo tempo, o sol e o ar nos lembram da natureza. Isso pode nos fazer pensar que o eu lírico se sente tímido por natureza. Tem essas duas interpretações, mas mesmo sem elas, a frase já é impactante por si só. Em seguida, ele repete a frase, mas de uma forma mais pessimista ainda. I'm the son and heir of nothing in particular. Eu sou filho e herdeiro de nada em especial. Em seguida, vamos para o refrão intenso. You shut your mouth. How can you say I go about things the wrong way? I am human and I need to be loved, just like everybody else does. Aqui é muito literal. Ele não cria metáforas ou jogos de palavras, nem nada. Como pode dizer que eu lido com as coisas do jeito errado? Qualquer adolescente poderia se identificar com esses versos. Ok, mais pra frente na música ouvimos as frases mais incel que pode se ouvir numa canção. There's a club if you'd like to go. You could meet somebody who really loves you. Tem um clube, uma balada, se quiser ir. Você poderia encontrar alguém que realmente te amasse. Essa frase poderia tanto ser alguém chamando ele para esse tal clube, ou o próprio pensamento do eu lírico. O que é mais provável, se forçando a fazer as mesmas coisas que as pessoas legais fazem, tentando se adequar, se encaixar, se convencer de que, se tentar o bastante, vai encontrar alguém. So you go and you stand on your own, and you live on your own, and you go home, and you cry, and you want to die. Dá pra ser mais dramático que isso? Então você vai no tal clube e você fica lá sozinho, e você sai de lá sozinho, e você vai pra casa e você chora e você quer morrer. A sequência de ex só torna a coisa toda mais emocionalmente destruída. A repetição demonstra que é uma sequência esperada, como se fosse o natural. Os ex reforçam a falta de controle. Respondendo à pergunta anterior, tem sim como ser mais dramático. Nos próximos versos temos: When you say it's gonna happen now, well, when exactly do you mean? Quando você diz que agora vai, esse agora é quando exatamente? See, I've already waited too long, and all my hope is gone. Olha, eu já esperei por tempo demais e toda a minha esperança se foi. Aqui vemos algo curioso. Como um jovem poderia considerar que já esperou demais? Assim também são os incels. A maioria não tem nem mais de 20 anos e juram que tem toda a experiência de vida para afirmar as coisas com convicção. Seria How Soon Is Now o hino dos incels? Não levem pelo lado negativo, sou fã da música, mas é inegável o teor incel que ela carrega. Bom, nessa música não vemos um caso tão incel assim. Na verdade, ela fala sobre um cara com sentimentos conflitantes lidando com uma mulher que o queria, mas que ele não sabia o que fazer com isso. Frases da música como She's too rough and I'm too delicate e I'm not the man you think I am indicam isso. Então, aqui não poderemos analisar a música como um todo, como foi feito com How Soon Is Now. Mas eu não quis deixar de fora justamente porque algumas frases tiradas de contexto são a cara do pensamento incel. Um exemplo disso é lá no final em que ele canta Then on the sand, another man, he takes her hand, a smile lights up her stupid face and well it would. I lost my faith in womanhood. Depois na areia, um outro cara pega na mão dela. Um sorriso surge em seu rosto, e claro que surgiria. Eu perdi minha fé nas mulheres. Apesar de não se tratar de uma situação hipotética, isso me lembra demais os incels do Twitter que adoram imaginar cenários onde eles são traídos por mulheres imaginárias. Tudo com o intuito de estampar uma realidade que eles juram que é uma regra, mas que nem sempre acontece ou que simplesmente não acontece nunca. A obsessão com a ideia de ser corno é tamanha. Outra coisa marcante da música é aquele gemido, quer dizer, falsete, antes do coro, tão característico do primeiro álbum da banda. Esse falsete diz tudo sem dizer nada. É o sofrimento de um homem.
Existem outras frases que vão por esse caminho em outras músicas deles, como Unlovable e Ask. Em Ask mesmo, vemos uma ironia de uma música de instrumental alegre, enquanto na letra temos Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Antes de irmos para a última música, eu quero adicionar aqui Never Had No One Ever. Essa música já começa sendo dramática no título, mas não para por aí. Cada melodia, cada nota, cada verso exprime a mais pura desolação. Se melancolia pudesse ser definida com uma música, seria essa daqui. Até o mais alegre dos homens, se parar para ouvir essa música prestando atenção, vai sentir a dor do eu lírico. When you walk without ease on the streets where you were raised. Quando você anda sem alívio nas ruas em que foi criado. A música começa com esse verso despretensioso, mas em seguida temos as frases mais dramáticas que eu já vi numa canção. Digo isso sem exageros. I had a really bad dream. Lasted 20 years, 7 months, and 27 days, and I know that I never, ever had no one ever. Eu tive um sonho terrível. Ele durou 20 anos, 7 meses e 27 dias, e eu sei que eu nunca, nunca mesmo tive alguém na vida. Esse sonho terrível no qual ele se refere é claramente a vida toda dele contada em anos, meses e até em dias. No refrão, ele só repete várias vezes que nunca teve alguém na vida, o que torna tudo ainda mais sombrio. A atmosfera toda da música é assim, pesada, parece que tem neblina nela. Essa é a definição. Seguimos depois do refrão para uma parte um tanto quanto assustadora. Tirem suas próprias conclusões. Now I'm outside your house, I'm alone. And I'm outside your house, I'd hate to intrude. Bizarro. Após isso, ele diz I'm alone umas 6 vezes e volta pro refrão dizendo que nunca teve alguém na vida de forma contínua. Mais uma obra com uma pegada sinistra de solidão masculina. Vocês não concordam? Sem dúvidas, uma pedrada subestimada da banda. Now I'm outside your house, I'm alone, and I'm outside your house. I hate to intrude. Oh, I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. And I never, never had no one ever. Mas agora, eu quero fechar o vídeo com chave de ouro com a música Big Mouth Strikes Again. Essa sim é uma marcante. E apesar de não tratar da solidão masculina e de melancolias como as outras, ela fala de uma coisa que todo incel vai entender, a controvérsia. O bocudo ataca novamente. Morrissey sempre entrava em polêmicas com suas opiniões extremas. Dava muito o que falar. Caso esse vídeo vá bem, eu posso entrar em mais detalhes falando sobre isso em outro vídeo. O porquê dele ser tão odiado, que opiniões eram essas que ele dava. Mas aqui, esse não é exatamente o ponto. A coisa é que ele fez essa música para ironizar o fato. Ele chega a se comparar com Joanna Dark na música por conta da perseguição que sofria por falar o que pensa. Isso também remete demais aos incels. Além de falarem o que bem entendem, também se dizem atacados quando questionados pelas suas atitudes. A música já abre com a frase Sweetness, I was only joking when I said I'd like to smash every tooth in your head. Tamanha a ironia. Depois, repete-se a melodia, mas muda um pouco a frase. Sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. Um adendo aqui, pensa numa música boa. Se você nunca ouviu, acabando esse vídeo, pesquisa. Agora vamos pro trecho mais exagerado. Now I know how Joan of Arc felt as the flames rose to her woman nose and her Walkman started to melt. E por fim, Big Mouth strikes again and I got no right to take my place with the human race. É ou não é parecido com o Papo Incel? Você conhece mais algum trecho do The Smiths que trata da solidão masculina? Se sim, deixa aí nos comentários. Caso conheça alguma outra banda ou artista que fale do tema, comente também. Eu estava falando com um cara nos comentários do vídeo anterior e acabamos entrando no assunto do quanto esse sofrimento é ignorado pela sociedade. Podemos reconhecer esses problemas sem virar incel. Obrigado por acompanhar até aqui e até mais.